Olá, o nosso curso ele entra agora na matéria de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Heitor Miranda Guimarães e nós iniciaremos agora a análise da disciplina de Processo Civil, começando pela teoria geral do processo e avançando por todo o processo de conhecimento. E levando-se em consideração que nós estamos revisando o conteúdo para fins de alcançar o êxito no exame de ordem, então nós passaremos sobre os principais aspectos do direito processual civil. Não nos aprofundaremos, tendo em vista que vocês já estudaram isso nos semestres do curso de Direito e já têm alguma noção. Mas aproveitaremos então para ressaltar os melhores e os mais importantes aspectos do processo. Certo? Certo. Então, iniciando a teoria geral do processo, nós falamos sobre jurisdição, processo, ação. Aí nós veremos a matéria de jurisdição, os aspectos principais do exercício da tutela jurisdicional com relação às atividades prestadas pela jurisdição, a participação também aí dos aspectos do processo, procedimento, falaremos também no direito de ação e tudo aquilo que envolve esses aspectos que são importantes para entendermos a sistemática do processo. E só lembrando, o processo é algo simples, é uma sequência de atos e que se desenvolve sempre numa cadeia ordenada, que nós vamos aprender agora. Antes de falarmos especificamente da jurisdição, do processo e da ação, nós veremos alguns princípios que são importantes para o desenvolvimento do processo e para a sua validade. Os princípios, eu separei alguns dos mais importantes que nós vemos que são mencionados e são analisados nas mais variadas áreas do processo, sendo principalmente do processo civil. Então nós temos como dois principais ou dois baluartes da jurisdição e do processo o princípio da legalidade e do devido processo legal. Eles compreendem ou eles abrangem a grande maioria, eles abrangem os demais processos e eles são, na verdade, aqueles que sustentam o nosso sistema jurídico. Então nós temos o princípio da legalidade, que se refere à existência da norma, à existência da lei, a uma fonte previamente disposta e que vai regulamentar a existência do processo. Então o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, ele dispõe sobre a existência de uma lei, sobre a existência de normas, sobre a existência de dispositivos legais que regulamentam o exercício da jurisdição, do processo, da ação. E, por conseguinte, também regulamentam a existência dos direitos processuais, das garantias que as partes e os seus procuradores têm no processo. O princípio do devido processo legal, que nós utilizamos em nosso ordenamento, também inserido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54, ele dispõe sobre a existência de um processo efetivamente regulamentado pela lei. Aliás, como eu acabei de falar, não é possível aceitar a existência de um processo judicial sem uma lei anterior prevendo a sua existência. Então, o princípio do devido processo legal, ele advém da ideia da proteção ao patrimônio e à liberdade, os dois maiores bens que existem aí, que nós, como seres humanos, valorizamos. Então, nos aspectos processuais e materiais. Então, o devido processo legal refere-se à proteção do patrimônio e à proteção à liberdade. Com relação ao patrimônio e à liberdade, diz o devido processo legal que ninguém perderá o seu patrimônio, ninguém perderá o seu direito de ir e vir sem antes ser processado e ser julgado e ter uma sentença judicial transitada em julgado. Então, devido ao processo legal, nós importamos esse dispositivo do direito francês para o nosso ordenamento e advém ele, a sua origem do Código Napoleônico, da Constituição Napoleônica, como o intuito de amparar os bens e garantias individuais. Então, o devido processo legal dispõe simplesmente que as regras para o processamento das causas, a busca pelo direito, ela estará previamente selecionada, previamente amparada por uma norma
e que não prevê surpresas, que está sendo já estabelecendo critérios para que seja possível buscar a sua pretensão. Então prevê a existência de regras para quem busca o direito, o autor, regras para quem julga, o juiz, regras para quem defende ou resiste à pretensão autoral. Então, devido ao processo legal, proteção do ordenamento jurídico às pessoas que não terão, não sofrerão abusos, não sofrerão arbitrariedades no processamento das suas pretensões e resistências. O princípio do contraditório, ele também é um dos importantes princípios do processo. Lembrando que devido ao processo legal, legalidade, estão na Constituição Federal, o contraditório também na Carta Magna, no artigo 5º. Dispõe então o contraditório que a toda ação haverá uma resistência, ou a todo ato haverá uma resposta. Então, a tudo aquilo que o autor levar para dentro da ação, tudo aquilo que for produzido pelo autor, ao réu será dada oportunidade de resposta, ao réu será dada oportunidade de resistência. E do mesmo modo, tudo aquilo que for produzido pelo réu dentro do processo, tudo aquilo que for levado pelo réu para dentro do processo, apresentado em matéria de resposta, como suas alegações preliminares, como documentos, serão submetidos ao autor para que ele possa manifestar-se e impugnar. Então, o contraditório é justamente a ideia de que aquilo que é apresentado, aquilo que existe de ação, haverá uma reação, seja por parte do autor e por parte do réu. Não esquecendo que o contraditório também se estabelece entre juiz e partes. Quando o juiz submete, por exemplo, a perícia às partes, para que elas se manifestem a respeito do resultado apresentado pelo perito, a respeito do laudo. Então, as partes, ao se manifestarem a respeito do laudo, elas estarão também estabelecendo o contraditório com o juiz, no aspecto de que o juiz decidirá após a manifestação dessas partes, caso elas queiram. E aí nós temos o direito de defesa. Veja que eu não ressaltei aqui a ampla defesa, porque ela no processo civil ela é mitigada, ela não é tão levada a uma profundidade como se tem no processo penal. No processo civil, o direito de defesa existe, ele é garantido, basta você analisar o artigo 297 do CPC. Então você tem lá no CPC o artigo 297, que menciona sobre, então, 297, ele fala que o réu poderá apresentar resposta. Então, o réu apresenta a resposta, e essa resposta, ele responde por meio da contestação, por meio de uma das exceções e por meio de reconvenção. Então você vê que o direito de defesa existe, e esse direito de defesa nós veremos logo abaixo que ele é um direito disponível. Então o direito de defesa existe no processo civil, ele é exercido, ele pode ser exercido, não é obrigatório, ressalvadas as situações em que se percebe a existência de direitos indisponíveis, onde mesmo que a parte não tenha representante, mesmo que a parte não se defenda, o juiz nomeará um curador especial para fazê-lo. Então, o direito de defesa existe no processo civil, mas ele é mitigado no aspecto de que o juiz não suprirá isso àqueles que detêm capacidade jurídica, àqueles que têm condições, seja de constituir um patrono, seja de buscar a defensoria pública. O duplo grau de jurisdição é um princípio, direito de defesa, repetindo, princípio constitucional, sim, mas levando isso em consideração as regras do artigo do CPC, que dispõe que não sendo exercido, sofrerá o réu os ônus da revelia. Então ele poderá ser considerado revel. Com relação ao duplo grau de jurisdição, o duplo grau de jurisdição, de fato, é um princípio constitucional implicitamente previsto na Constituição. Você não vai encontrar na Constituição Federal uma garantia ou uma regra dispositiva mencionando sobre o duplo grau, no sentido de que é um direito de todas as pessoas recorrerem. Não é isso. O duplo grau existe implicitamente na Constituição, lá no artigo 92 da Constituição Federal, quando dispõe sobre
a existência dos órgãos judiciais. O artigo 92 ele estipula quais são os órgãos do Poder Judiciário. E nisso ele dispõe, mencionando que o Poder Judiciário é composto por juiz e tribunal. Então ali ele está mencionando essa existência desse duplo grau. Mas não é um direito, não é uma garantia fundamental. Cabe ao legislador ordinário infraconstitucional regulamentar esse exercício. Tanto basta lembrar a Lei 9.099 de 95, a lei que instituiu os juizados especiais, e que ela dispõe sobre a não possibilidade de recurso das decisões interlocutórias. Então, decisão interlocutória em sede de juizado especial, não cabe recurso. Não fere esse princípio, porque o legislador quis assim. E a Constituição, ela dispõe sobre essa possibilidade. Ela permite que o legislador infraconstitucional regulamente, concorrentemente, sobre direito processual. Certo? Então, nós temos aqui a celeridade. A celeridade é um dispositivo também constitucional e que nós podemos ver aqui, vamos melhorar a caligrafia, né? Então a gente pode verificar o princípio da celeridade previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78. Perdão, inciso 78. E esse dispositivo inserido, vamos apagar aqui para caber certinho, inserido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ele passou a dispor que o processo judicial precisa ter um tempo razoável, duração razoável. Significa que, observadas as garantias e os direitos das partes dentro do processo, esse processo deve sempre buscar não ser eterno. O juiz, as partes devem buscar desenvolvimento de um processo em um tempo razoável. Não tem um tempo previsto em lei, não é possível estabelecer um tempo. Mas a celeridade refere-se também à economia processual. Evitar o desperdício de atos processuais. Ou seja, caso a matéria seja de direito, artigo 330, inciso 1º do CPC, o juiz poderá antecipar o julgamento da lide, não necessitando de produzir uma audiência de instrução. Chegando até a audiência, vai gastar tempo, vai ter que intimar, vai ter que expedir mandado, vai ter que comparecer as partes, comparecer testemunhas. Então, a matéria sendo de direito, o que é matéria de direito? Estudaremos mais à frente. Matéria de direito é matéria jurídica, é aquilo que já está estabelecido, explica o professor Luiz Rodrigues Vamber, no curso avançado de Direito Processual Civil, volume 1, ele explica que matéria de direito é aquela matéria jurídica, aquela matéria que já está expressa, já está exposta na lei ou no sistema jurídico, em um contrato, em alguma norma específica. Então, sendo direito, já previamente não haver necessidade de produzir provas para se estabelecer a verdade de determinado fato, o juiz simplesmente prossegue para o julgamento antecipado da lide, sentenciando imediatamente. Isso é celeridade. Agora, verificando o juiz que, ainda que seja matéria de direito, exista necessidade de dilação probatória, não ferirá o princípio da celeridade estabelecer uma audiência de instrução. O princípio da disponibilidade, ele está aqui previsto, o princípio da disponibilidade, ele é um princípio infraconstitucional, no aspecto de que ele menciona que o direito de acesso ao judiciário, ele é disponível aos indivíduos. Ninguém será obrigado a buscar a jurisdição, a não ser quando sinta necessidade ou quando queira. Então, a jurisdição está à disposição do indivíduo. A ação necessita da provocação do indivíduo, ele tem que querer e buscar a ação. E a disponibilidade, além disso, refere-se à propositura da ação pelo interessado e à provocação dos atos, ou à prática dos atos cabíveis ao interessado. Então, o juiz não suprirá aquilo que for exclusivo das partes. O juiz não suprirá aquilo que for de direito das partes. O princípio da inércia justamente dispõe sobre aguardar a provocação. O judiciário, uma vez provocado, haverá movimentação e aí o juiz prosseguirá com a prática dos atos. O princípio da congruência, ele dispõe sobre a ligação que há, ele dispõe a congruência, você tem petição inicial ligada diretamente à sentença. Então, mais à frente, nós veremos, quando falarmos de petição inicial e de sentença, veremos que essa ligação, ela é uma ligação essencial
para que a jurisdição se desenvolva. Tudo que for analisado, pedido na petição inicial, será analisado na sentença. É a ligação que existe, é a limitação, também conhecido como princípio da limitação da atividade jurisdicional. Muito bem. Então, falando da tutela jurisdicional, nós vamos pensar no conceito de tutela. A tutela jurisdicional, como conceito, seria o poder-dever que o Estado juiz tem de prestar a tutela jurisdicional ao indivíduo. Então, todo aquele que buscar, por meio do Poder Judiciário, a sua pretensão resistida ou não alcançada por culpa de outrem, que pretender obter uma resposta judicial, pretender obter uma sentença, é a tutela jurisdicional. É o poder-dever que atualmente é exclusivo do Estado. Ressalvadas as disposições relacionadas à arbitragem, à mediação, nós temos que a prestação da tutela jurisdicional é justamente aquela relacionada ao interesse que o indivíduo tem de buscar na justiça os seus direitos. Então, tutela jurisdicional é a prestação de serviço que o Estado oferece e presta ao indivíduo que espera alcançar o seu direito violado ou não alcançado por outrem. Nós temos como características da tutela jurisdicional, é uma atividade una, é uma atividade exercida de modo uniforme em todo o território nacional, regulamentada por lei, exercida pelo juiz. Então, o juiz ele exercerá a tutela jurisdicional, no caso aqui a tutela civil, contenciosa ou voluntária, depois nós veremos o que significa isso, em todo o território nacional, nos moldes da norma processual civil. Então, nós temos que, como característica, a prestação da tutela una, uniforme, contenciosa ou voluntária e também prestada pelo juiz togado, o juiz investido na sua função jurisdicional. E é um poder-dever por quê? Porque ele refere-se a um dos modos de controle que o Estado tem sobre o indivíduo. E por ser exclusivo do Estado, então passa a ser um dever também prestar essa tutela. Ou seja, todo aquele que necessitar da busca de um direito poderá ingressar em juízo. Ainda que o seu pedido não seja atendido, mas ele pode ingressar em juízo. Como que nós podemos distinguir a atividade da tutela jurisdicional? Verifica que a jurisdição ela é una, exercida de modo uniforme, mas para facilitar a distribuição dos trabalhos são feitas algumas sutis distinções. Distinções com relação ao tema, também chamada matéria. A jurisdição com relação à matéria, ela seria civil e penal. Jurisdição civil e jurisdição penal. A jurisdição penal é aquela onde se alcança ou se busca a aplicação de uma pena em razão da prática de algum ato infracional, de algum ato tipificado como crime. E a jurisdição civil é bem simples, explica o professor Nelson Neri Júnior, explica ele que a jurisdição civil é aquela prestada para as causas de natureza não penal. Então, nós teremos a jurisdição civil, as questões cíveis, trabalhistas, as questões eleitorais, então as mais variadas áreas onde nós não temos a aplicação de pena. Então, você distingue também a jurisdição com relação ao grau. Com relação ao grau, a jurisdição ela teria 2 graus. Um primeiro grau, que é o juiz, e um segundo grau, que é o tribunal. Então, nós temos a jurisdição prestada em 2 graus. A jurisdição não tem 3 graus, não tem 4 graus, ela tem 2 graus. O juiz, no primeiro momento que presta a tutela, for apresentando a sentença com o resultado esperado, havendo recurso de apelação para o tribunal proferirá acórdão resolvendo, solucionando a questão. Então, este acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal encerra a atividade jurisdicional ordinária, aquela na qual se busca a análise de fatos e de provas de direito. E os graus superiores lá, o STJ e Supremo Tribunal Federal? Sim, eles são órgãos especiais da jurisdição. Só serão alcançados se houver violação específica, no caso do STJ, a lei federal, jurisprudência pátria, suas súmulas, e no caso do Supremo Tribunal Federal, violação específica à Constituição Federal, as súmulas do Supremo, a jurisprudência do Supremo. Fora isso, a questão é sacramentada e é resolvida em 2º grau, 1º e 2º grau. E nós podemos também distinguir a jurisdição com relação ao seu objeto.
Com relação ao seu objeto, a jurisdição pode ser contenciosa, é aquela onde há conflito, e ela pode ser voluntária, que é aquela onde não há conflito. A contenciosa é aquela caracterizada pela existência de lide, disputa judicial em juízo. A voluntária não há lide. Não há lide. Ué, o que há na jurisdição voluntária? Há uma prestação da tutela jurisdicional voltada à análise de direitos das partes que necessitam ser observados judicialmente. Muitas vezes, e claro, na maioria delas, ou talvez em todas, não há lide, não há disputa, há apenas a necessidade de convalidação de interesse por parte do judiciário. Então nós temos o processo e procedimento. O que é processo? Processo é conjunto. Vamos imaginar que aqui nós temos um conjunto. Dentro desse conjunto eu tenho petição inicial, eu tenho contestação, eu tenho impugnação à contestação. Vamos fazer diferente. Vou colocar aqui vou montar aqui um esqueminha diferente para que vocês possam ter uma noção bem mais tranquila sobre aqui Então vamos fazer uma sequência. Eu explico isso em sala de aula. O pessoal que estuda essa parte lá pelo 5º semestre, quando passa a entender o que é jurisdição, você tem a petição inicial, inaugura a atividade jurisdicional, você tem o despacho do juiz, primeiro ato do juiz no processo, quando ele analisa e manda citar o réu ou profere alguma decisão interlocutória positiva ou negativa para as partes. Aí você tem a citação, onde o oficial de justiça ou o correio ou qualquer outro meio eletrônico ou editalício chega à comunicação das partes do réu que está sendo processado. O réu apresenta a resposta, contestação, exceção, reconvenção. O autor impugna a contestação. O autor impugna a contestação se houver preliminar. Não havendo preliminar, não tem impugnação. Então você tem aqui 282 do CPC, 283 também. Você tem o despacho inicial do juiz, 285. Você tem a citação, você tem a citação, o 219 e seguintes. Você tem a resposta do réu, 297 e seguintes. Você tem impugnação, 326 e seguintes. Aí, havendo uma possibilidade de conciliação, sendo matéria de direito, você tem a audiência preliminar. Você tem audiência preliminar, onde será possível realizar o acordo. Não havendo acordo, o juiz já fixa os pontos controvertidos, designa a audiência de instrução. Aí você tem a audiência de instrução e julgamento, onde serão produzidas as provas orais, serão analisadas as provas. Nesse momento o juiz já pode sentenciar, é uma lenda urbana, mas ele pode sentenciar, ele teria o prazo da audiência para sentenciar ou 10 dias para sentenciar. Difícil acontecer isso, difícil porque o assoberbamento do judiciário, enfim. Mas e você pega e coloca isso tudo dentro de um conjunto. Está tudo misturado, tudo junto. Não há ordem, né? Nós temos sempre uma ordem. Processo é bloco, é junção de fatores. Então você tem o que é processo? Conjunto de atos processuais sendo praticado pelas partes, pelo juiz, pelos auxiliares da justiça, que tem como finalidade preciva ou como finalidade alcançar a prestação da tutela jurisdicional por meio de uma sentença, por meio da obtenção de uma sentença e alcançar a solução da lide. Eu posso dizer que processo, ele teria, eu posso dizer que processo teria ramos ou espécies. O processo ele pode ser um processo comum ou especial, né? O processo comum seria o processo civil e o processo penal. Então nós temos o ramo comum do processo é o civil e é o penal. Você tem ramos especiais de processo. Você tem o processo do trabalho. Você tem o processo eleitoral e você tem o processo militar. São ramos especiais. Ramos especiais e ramos comuns do processo. Comuns porque se aplicam a toda e qualquer pessoa, todo e qualquer indivíduo que tenha alguma pendenga penal ou civil. Especial porque trabalhista, relações de emprego, de trabalho, eleitoral, relações de mandatos eletivos, situações que envolvam as eleições, e militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, todos disciplinados, e bombeiros militares por essas situações. O que é a ação? A ação seria, num sentido mais específico, seria a busca que o indivíduo tem de obter a prestação da tutela jurisdicional
para alcançar a reparação do seu direito, violado ou não alcançado ou não permitido por outrem, e obtendo por meio da obtenção de uma sentença. Então a ação é o direito de agir, é o direito de ir até o judiciário. Todos têm direito de ação, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, é um direito constitucionalmente garantido de ir até o Poder do Judiciário e pedir algo. Só nem todos obterão resposta a esta ação. Por quê? É necessário observar alguns critérios. Nós temos as condições da ação. Liebman estabeleceu alguns critérios para que o juiz analise o mérito. Então, a ação é apresentada um pedido ao juiz. Esse pedido é o mérito da causa, é aquilo que será analisado. Mas para que o autor tenha o seu mérito analisado, é preciso observar algumas condições, alguns requisitos. Então, com relação às condições da ação, é preciso que sejam observadas para que a ação seja julgada pelo magistrado. As condições da ação, segundo Liebman, seria então o interesse de agir, a legitimidade e a possibilidade jurídica do pedido. O interesse de agir nada mais é do que a observância do binômio necessidade e adequação. O que significa isso? A ação deve ser necessária, devem ter sido esgotados os meios extrajudiciais para a solução do conflito. Em regra, se diz que o sujeito teria que procurar o outro para tentar solucionar a pendenga. Obviamente, isso não é fácil de demonstrar em juízo. Então, o fato de propor a ação já caracteriza como a necessidade. E o que é adequação? É promover a ação correta. É isso que vocês aprenderam no curso, é isso que vocês verão, é isso que vocês estão entendendo. Promover a ação correta. Se eu tenho um documento particular, assinado pelo devedor por duas testemunhas, eu não vou entrar com ação de cobrança para obter uma sentença que será um título judicial para execução. Eu vou promover uma ação executiva direta. O artigo 585 já dispõe que esse documento particular assinado pelo devedor de duas testemunhas é um título executivo. Então, a ação adequada seria o procedimento adequado, o modo de pleitear em juízo adequado, o modo correto de promover a ação. Aí o juiz julgará o seu processo. A legitimidade refere-se ao nexo, ao liame que existe entre as partes e o objeto da ação, entre na questão que será analisada pelo juiz. Então, só pode promover a ação aquele que for o lídimo interessado, aquele que estiver diretamente ligado à causa. Não pode um terceiro pleitear a ação em nome próprio em razão de direito alheio. Então, a legitimidade é a ligação que existe das partes, autor com réu, objeto da causa, a causa de pedir, elas têm que estar intrínsecas. O sujeito, para ingressar com a ação, precisa ter uma ligação com a causa e o réu para ser processado também. Por exemplo, numa ação de despejo, você tem o proprietário do imóvel como parte legítima para ingressar em juízo pedindo o imóvel. E você tem o inquilino como parte legítima para responder essa ação. Como que nós podemos classificar as ações? As ações podem ser classificadas seguindo a teoria quinária de Pontes de Miranda, elas podem ser classificadas de 5 modos. Então você tem as ações classificadas como meramente declaratórias, que são aquelas onde se pretende alcançar a constituição de um direito, esse direito declarado, esse direito alcançado, e você tem as ações constitutivas ou desconstitutivas, que são aquelas ações onde se pretende alcançar a criação, modificação ou extinção de um direito pré-existente, que seja isso reconhecido judicialmente. Você tem como uma ação meramente declaratória uma investigação de paternidade. Eu preciso obter a declaração, reconhecimento, nascimento de um direito. A ação desconstitutiva ou constitutiva, divórcio, você vai desfazer, você vai desconstituir, anular um contrato, rescindir um contrato. Já existe a relação, estamos levando em juízo. As ações condenatórias, condenação em cível. Lembre-se, é diferente do penal. Condenação em cível é patrimônio, são bens, é pecúnia.
Então, quando você pensa em ações condenatórias, você vai imaginar pagamento, dinheiro. E é o que se pretende o autor quando quer condenar o réu, ao pagamento de algum valor decorrente de uma obrigação ou decorrente de alguma responsabilidade civil, de alguma indenização, de algum ato ilícito praticado. E você tem as ações mandamentais. As ações mandamentais, como o próprio nome diz, são aquelas ações nas quais se busca obter um resultado prático, uma ordem do juiz. Ela está voltada para comportamentos específicos do devedor ou do réu. É o que vocês aprenderam lá no direito civil, quando vocês estudaram o direito das obrigações. Uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, entregar coisa. Essa obrigação, ela, uma vez não cumprida, permite-se que o autor promova a ação judicial para obter uma ordem para que o juiz mande o sujeito fazer, não fazer, entregar coisa ou entregar coisa. Então, o que nós chamamos de tutelas específicas. Uma ação executiva lato sensu, ela pode ser também uma mandamental ou uma condenatória, mas a executiva lato sensu refere-se ao resultado que se alcança no processo, na qual a sentença é autoexauriente. A sentença, uma vez prolatada, ela já surte efeitos de imediato. A sentença é o próprio mandado, é a própria ordem, não havendo necessidade de execução. Por isso, executiva lato sensu, ela supre a necessidade de manifestação do interessado. É o caso do despejo, da reintegração de posse, na qual o juiz, ao proferir a sentença, ele já determina a ordem a ser cumprida com um prazo a partir da intimação sendo válido e devendo ser cumprido, sob pena de sofrer as cominações legais, como, por exemplo, multa, remoção, apreensão de coisas, enfim. Como se constitui a relação processual? Vamos entender elementos identificadores da ação. Vamos identificar. Qual a importância dos elementos identificadores? Verificar se existem ações iguais. Não pode existir ações iguais. Então a ação ela é única. Como assim única? Eu terei identificando uma ação. Eu tenho que observar, então, o juiz vai ter que observar as condições da ação, os elementos identificadores e os pressupostos processuais. Como que se identifica uma ação? Partes. Você precisa ver quais são as partes. Autor e réu. Princípio da dualidade, ação sempre com duas partes, autor e réu. Mas eu tenho só uma parte, então você tem uma ação? Tem, mas você tem uma ação de jurisdição voluntária, alguém requerendo, não há lide. Vamos pressupor a existência de lide? Vamos, então vamos falar de duas partes, autor e réu. E você tem a causa de pedir. O que vem a ser a causa de pedir? A causa de pedir é o fato e o fundamento jurídico, é o acontecimento que vinculou as partes e o resultado ou a consequência que esse acontecimento tem no mundo jurídico. Então, cada causa terá as suas partes, o seu autor, o seu réu, e terá o seu fato e o seu fundamento jurídico. E toda causa terá o seu objeto. Cada causa tem um único objeto. Então, precisamos observar a existência desses elementos. Esses elementos identificam a ação. Havendo coincidência desses elementos, nós estamos diante de uma litispendência, que eu já explico o que é. Então, identificando a ação, você terá o processamento dessa causa. E os pressupostos processuais? São requisitos que devem ser observados e devem estar presentes para a validade e o desenvolvimento regular do processo. Constituição, formação, validade e desenvolvimento regular. Chamamos de pressupostos processuais positivos. Os pressupostos processuais positivos são aqueles que, sim, devem estar presentes, por isso positivos. Positivos, então, no aspecto de que eles devem estar presentes no processo. Eles seriam, então, a petição inicial regular, a petição inicial para iniciar a causa, as partes, um juiz competente, você tem os pressupostos que devem estar presentes. Você tem também a citação válida, a representação processual em sendo necessário. Você tem também, como pressuposto processual indispensável, a existência, a competência do juiz. Então, esses pressupostos processuais, eles precisam estar presentes para que o processo seja processado e julgado. E os pressupostos processuais negativos? São aqueles que não podem estar presentes, são aqueles que impedem o direito de ação, são fatos impeditivos da análise da ação. Então você tem como pressupostos processuais negativos a litispendência, causas iguais, gera litispendência. O que seria litispendência? Duas ou mais ações iguais, duas ou mais ações com os mesmos elementos.
essas duas ou mais ações, apenas uma poderá ser processada, pelo critério da prevenção que nós estudaremos depois. Então, pressuposto processual negativo, litispendência, impede a análise, coisa julgada, impede a análise, compromisso, desistência da ação, renúncia. Então, são dispositivos que a própria perempção, que é uma sanção prevista aquele que deixa a causa ser extinta por três vezes. Então, são elementos que, se existirem, não poderá, inviabilizará a análise do juiz. Claro que deve ser arguido pela parte contrária interessada ou reconhecido pelo próprio juiz de ofício. Quem são os sujeitos do processo? Avançando um pouco mais. Os sujeitos, nós podemos, segundo Moacir Amaral Santos, um clássico do direito processual, nós podemos conceituar como partes os sujeitos principais: o juiz, sujeito imparcial, desinteressado na causa que presta tutela judicional. Partes, autor e réu, são sujeitos parciais, são sujeitos interessados, eles querem. O autor quer o objeto, o autor quer o direito, o réu quer resistir, o réu não quer conceder, não quer confirmar. Então são as partes. Somente as partes, somente o interessado, artigo 6º do CPC, somente aquele que é o interessado pode pleitear em juízo em nome próprio. Ninguém pode pleitear em juízo coisa alheia em nome próprio. Você tem também como sujeitos do processo que não participam diretamente da lide como interessados, os patronos, que são os advogados, advogadas, que é justamente isso que nós queremos que vocês sejam em breve, nossos colegas. Então, os patronos das partes, os advogados, estão envolvidos na causa, mas eles não são partes, eles não têm benefício econômico. Tanto é que advogado não pode se encaixar nas hipóteses do artigo 135 do CPC, que fala de suspeição, por pura e falta de previsão legal. Ele não tem envolvimento pessoal com a causa, não pode ter. O que são os sujeitos secundários? Ora, são os auxiliares da justiça, oficial de justiça, o escrivão, o chefe de cartório, o diretor da secretaria, aí vai depender da nomenclatura local, os analistas e técnicos do Poder Judiciário, os estagiários também aqui incluídos, e vocês têm também como sujeitos secundários os terceiros juridicamente interessados, o opoente, o denunciado, aquelas pessoas que participam da causa. E você tem o substituto processual, que é aquela pessoa, ao contrário do que dispõe o artigo 6º, é um terceiro autorizado a estar em juízo, Ele pede em nome próprio, direito alheio. Então, substituto processual, como por exemplo o gestor de negócios. Então, é alguém que participa da lide, ele não é o titular do direito, mas ele está ali em nome próprio pedindo o direito alheio, quando a lei autoriza. Lembra do gestor de negócios, Código Civil? Vocês estudaram isso no direito civil. Aí nós temos também uma figura dentro do processo, a assistência. O que é a assistência? O assistente é todo aquele que está interessado juridicamente em apoiar, em assistir uma das partes, para que essa alcance um resultado favorável. Então, o assistente do autor é aquele que pretende auxiliar o autor para que vença. O assistente do réu é aquele que pretende auxiliar o réu para que o autor não vença. Então, a assistência é possível. Lembrando, só pode ser assistente aquele que tem algum interesse jurídico. O interesse meramente econômico não compreende. Ele tem que ter interesse jurídico, alguma ligação jurídica. Por exemplo, o fiador que visa assistir o inquilino, a seguradora que visa assistir o segurado que está em juízo. Então, são hipóteses de sujeitos que participam do processo para auxiliar. Não são partes. Sujeitam-se aos mesmos ônus das partes, mas não são partes, porque o objeto que está sendo disputado não lhes pertence. Pode ser que futuramente ele sofra consequências com isso. É o que nós temos aqui do assistente simples. O assistente simples é assim dito porque ele não é parte da causa, não poderia ser parte. O assistente litisconsorcial é aquele que poderia estar na causa, mas não foi demandado. Exemplo de assistente simples, a seguradora. Então, o segurado é réu em um processo.
e ele não denuncia a lide para a seguradora, ele está demandando, a seguradora toma conhecimento, ela ingressa na lide pretendendo auxiliá-lo para que ele tenha uma boa defesa, para que ele tenha condições de resistir ao pleito. Lembrando que a seguradora não poderia ser parte desse processo, tendo em vista que ela não tem legitimidade passiva para estar na causa. A seguradora tem um link, um liame com o réu, por exemplo, nesse caso, com o réu. Então, o autor não pode processar diretamente a seguradora. A seguradora não está na lide, então, mas ela pode ingressar para auxiliar o seu segurado. Não há nenhum liame entre autor e seguradora, então ele não pode processá-la. O assistente litisconsorcial, como o próprio nome diz, o terceiro assistente, ele poderia ser litigante nos autos, ele poderia estar no processo. É aquele litisconsorte que foi preterido. Geralmente o litisconsórcio simples, né? O litisconsórcio facultativo, que é o caso que existe entre inquilino e fiador, o inquilino sendo processado, o fiador poderia ser processado na mesma ação, mas o autor proprietário optou por processar apenas o inquilino. O terceiro fiador, ele ingressa na lide para auxiliar o inquilino para que se defenda. Ele é um assistente litisconsorcial, porque o objeto da causa, a causa poderia estar também, ele poderia também estar dentro dessa ação. Tem legitimidade, tem interesse de agir, então ele poderia estar, mas foi preterido, litisconsórcio facultativo. Então nós temos aqui o litisconsórcio, falando litisconsórcio, reunião de duas ou mais pessoas no mesmo processo, polo ativo ou polo passivo. Por que se justifica o litisconsórcio? Uniformidade de decisões, para que não hajam decisões conflitantes. Uniformidade de decisões, economia processual, isso que se justifica. Teríamos 10 ações separadas, junte as 10 no mesmo volume para que elas sejam processadas perante o mesmo juiz. Como que se classifica o litisconsórcio? Eu posso classificá-lo com relação ao polo da ação. Ele pode ser ativo ou passivo ou misto. Com relação ao polo, vários autores, vários réus ou vários autores e vários réus. Com relação à obrigatoriedade, ele pode ser facultativo ou ele pode ser necessário. Facultativo, volitivo, depende da vontade do interessado. Necessário, ele é obrigatório por lei ou pela relação jurídica existente entre as partes. O litisconsórcio também pode ser classificado com relação ao resultado da sentença. Ele pode ser simples ou ele pode ser unitário. O que seria litisconsórcio simples? Litisconsórcio simples é aquele cuja sentença pode ser distinta para as partes. É um litisconsórcio que o resultado dele é simples, podem ter vários resultados, como por exemplo o inquilino e o fiador, repetindo, o juiz pode dar sentenças, o resultado da sentença será distinto. Despeja o inquilino, exonera-se o fiador da relação jurídica objeto do processo, então você tem uma mesma sentença com resultados distintos. Litisconsórcio unitário, a lei dispõe que deve ser o mesmo resultado para todos, por exemplo, investigação de paternidade. Um autor ingressa com ação contra 3 supostos irmãos, pai falecido, ele quer investigar a paternidade, todos os irmãos deverão estar no polo passivo. Então é necessário porque é obrigatório a participação de todos os réus ou de todas as partes dentro do processo. Então você tem aí a classificação de litisconsórcio nesse sentido, certo? Intervenção de terceiros. Terceiro é todo aquele que intervém, é todo aquele que pratica alguma ingerência, intromissão a um processo. Então o terceiro é toda pessoa que ingressa na lide alheia, é toda pessoa que não é parte, mas ingressa pedindo algo seu interesse. Pode ser terceiro aquele que for juridicamente interessado, economicamente interessado, somente não. Então ele tem que ter algum vínculo, algum nexo com o objeto da causa, com a causa de pedir, para que ele possa ingressar. A oposição você tem então a participação de um terceiro. Você tem a relação processual de A e B. O terceiro, opoente, ele ingressa na lide alheia, pedindo no todo ou em parte o objeto que está sendo disputado por A ou por B. Então você tem a formação dessa seguinte situação aqui.
você tem a formação de o terceiro que promove a ação contra A e B. Vai se formar esses autos e o juiz vai ter que resolver essa questão. Aí você tem também a nomeação autoria. Nomeação autoria, você tem o terceiro que é nomeado pelo réu. O réu, ele diz: eu não sou o titular da obrigação, eu não sou o titular do contrato, eu não sou o titular da posse. Nomeia o terceiro para que venha para dentro do processo. Esse terceiro será ouvido se aceita ou não. Aceitando, ele ingressa na lide, podendo prosseguir a ação. Se houver nomeação, é obrigatório que seja feita. Se houver dispositivo da nomeação, é obrigatório que seja feita, sob pena desse sujeito responder pelas perdas e danos que causaram ao processo. A denunciação da lide. Denunciação da lide, nós temos então a possibilidade de denunciação por parte do autor ou por parte do réu. O autor ou o réu, eles podem denunciar a lide para um terceiro. Quando houver, o artigo 70, ele dispõe: primeira hipótese, questão de evicção, a relação obrigacional, pode a parte denunciar a lide para garantir os direitos da evicção. Segunda hipótese, a relação de contrato, a relação de indenização. O denunciante denuncia a lide a um terceiro para que este responda pelos danos que ele causou. Terceira hipótese, relação contratual, em que o denunciante pretende que o terceiro subrogue-se no dever de pagar por si. A denunciação é obrigatória com relação ao inciso 1º do artigo 70. Lá fala o artigo 70 que é obrigatório, mas o inciso 1º é obrigatório porque o Código Civil menciona no artigo 456 que fala que os direitos da evicção para serem exercidos precisam ser praticados dentro do processo. Nos demais, basta de ser faculdade. Então, a denunciação da lide é um dos dispositivos importantes. E nós continuaremos a ver isso na próxima aula. Muito obrigado. Até o próximo encontro.